Meu nome é José Anderson Nascimento. Eu nasci em 16 de agosto de 1944. Sou filho de Manuel Nascimento Filho e de Josefa Ferreira Nascimento. Nasci aqui em Aracaju. Estudei no Colégio Tobias Barreto, inicialmente no Colégio Tobias Barreto. Depois estudei no Colégio Ateneu Sergipense, onde eu concluí o curso secundário. Fiz faculdade de Direito, eu iniciei na Faculdade de Direito de Sergipe em 1965, como faculdade federal. Depois a minha graduação já é de 1969, já como Universidade Federal de Sergipe, já que a universidade foi fundada em 1965. Fiz pós-graduação em Direito Público na Universidade Tiradentes, no ano de 1993, e fiz mestrado em Educação na Universidade Federal de Sergipe, em 2008. Eu fui advogado, logo após a minha formatura em Direito, eu fui advogado. Em março eu estava recebendo, em março de 70, eu estava recebendo a carteira da OAB e em seguida eu fui promotor em 1978. Em maio de 1978 eu entrei no Ministério Público de Sergipe e em outubro de 1978 eu fui nomeado juiz de Direito de Nossa Senhora das Dores e assumi o cargo de Nossa Senhora das Dores, ficando em Dores até 1982, quando fui promovido para Itabaiana, onde fiquei até 1986. De lá eu pedi remoção para Aracaju, para a segunda vara de assistência judiciária. Foram duas varas que foram criadas. Uma foi ocupada pelo juiz, depois desembargador José Artêmio Barreto, a primeira vara de assistência judiciária. Uma cuidava da Zona Norte e a outra cuidava da Zona Sul, não é? E depois eu me aposento em junho de 1993. Eu tenho muitas lembranças da minha infância. Eu sou filho único, morava na rua de São Cristóvão, não é? Morei desde a minha idade, né? Minha tenra idade foi na rua São Cristóvão. Inicialmente na rua São Cristóvão, número 730. Depois na rua São Cristóvão, 518. Rua São Cristóvão, bem diferente, bem diferente, né? A rua São Cristóvão do meu tempo era um areal, não é? Quer dizer, a primeira infância assim foi, nós morávamos entre a rua Lagar, São Cristóvão, entre Lagarto e Simão Dias, né? Depois, já na minha adolescência, nós viemos morar na rua São Cristóvão, entre Capela e Lagarto, né? Ainda não havia, nessa época ainda não havia calçamento na rua São Cristóvão, né? A rua São Cristóvão só foi calçada depois, a partir desse trecho aí da rua Lagarto em diante, só depois de 1962, quando foi prefeito de Aracaju, Godofredo Diniz Gonçalves. Então, o prefeito Godofredo calçou a rua São Cristóvão toda, né? Até lá o Siqueira Campos. Era bom morar na rua São Cristóvão? Só tem muitas recordações? Sim, temos, né? Quer dizer, a nossa vida foi uma vida de classe média, né? Meu pai era carteiro dos Correios e Telégrafos e minha mãe era uma artesã. Ela trabalhava com a arte de bordados, né? De bordados finos, né? Bordados para enxovais de casamento, bordado em rococó, nesses pontos rechelier, esses pontos mais nobres assim. Então ela trabalhava com a arte, não é? Das mãos. Ela era uma artesã das mãos, uma criadora de peças
de bordado, o que hoje se faz com a máquina, ela fazia com a mão ao longo de um certo e determinado tempo, que não era só assim rapidamente, né? Então, e aí se deu a minha vida, né? Mas estudava onde? Nessa época eu já estudava aqui no colégio Tobias Barreto, né? Eu começo no colégio Tobias Barreto no primário mesmo, né? As primeiras letras eu estudei no Jardim de Infância Augusto Magná, aqui na rua Dom José Tomás. Que era uma escola de excelência. Era escola de excelência, né? É o projeto da alfabetização infantil, né? do ensino infantil, começa por aí, né? Quer dizer, foi um importante núcleo do ensino em Sergipe. Desse curso de alfabetização, eu ainda passei assim, Instituto Americano, na rua de Lagarto, entre Propriá e Itapuranga, mas depois já me preparei, não é? Como minha mãe era da estância e nós passamos uma época residindo na estância, e aí eu estudei no colégio Instituto Esperança, que era Educandário Esperança, algo assim, que era do professor Azarias Santos, um dos educadores mais notáveis da estância da época, e que preparava os meninos para o curso de admissão ao ginásio. Certo? Então, para se entrar no ginásio, se fazia um concurso, uma espécie de um vestibularzinho assim, mas era um concurso, não era só você concluir o primário e ir para o ginásio, né? Então, eu estudava aqui o primário, estudei o primário e tinha esse reforço escolar lá na estância, no período de férias e coisa, então uma preparação, não é? Fui preparado exatamente para fazer esse exame de admissão aqui para o Colégio Tobias Barreto, o ginásio do Colégio Tobias Barreto. Daqui eu cumpro todo o ginásio e até o primeiro ano do científico aqui. O Tobias Barreto tinha muitos alunos que eram do interior e ficavam internos. Mas na minha época já não era mais internato, né? Na minha época já era sem internato. Essa sala mesmo aqui onde nós estamos era o terceiro ano do ginásio. Né? Esse prédio onde hoje é a Academia Sergipana de Letras era o Colégio Tobias Barreto, né? O Colégio Tobias Barreto, originário, ele é aqui, não é? Era aqui. E as partes aqui no térreo, as salas de aula e a diretoria e uma biblioteca. Na parte de cima eu já não alcancei o internato. Na parte de cima eu já alcancei a diretoria e aqui embaixo não era diretoria, aqui embaixo era a sala dos professores, e em cima era a diretoria com o professor Alcibiades Melo Vilas Boas e a secretaria do colégio, quer dizer, era esse módulo. E havia um outro prédio anexo aqui, entre esse prédio e a quadra de esporte, havia um prédio anexo que era também onde havia a escola técnica de comércio, né? Porque nesse tempo o ensino do comércio para a preparação para o comércio era muito grande, havia tanto a escola pública, a escola estadual, que era onde hoje é o Museu da Gente Sergipana, e a outra era aqui, o Tobias Barreto. Então tinha essa parte, e pelo dia eram salas de aula, diversas salas de aula para o ginásio e o próprio científico. Mas como a minha tendência era voltada para o estudo do direito, das ciências humanas, aí eu fui para o Ateneu, que tinha o curso clássico. Você foi em que ano para o Ateneu? O Ateneu foi em 1962 e fico no Ateneu no curso clássico, né? E aí eu passo a ter também uma atividade de militância estudantil. Eu já tinha uma atividade de militância estudantil aqui no Colégio Tobias Barreto, não é?
Essa época era uma época de muita movimentação política no país, e o estudante era politizado, né? Não era só o estudante universitário que era politizado, né? O estudante secundarista, a base estava no estudante secundarista. E como é que era essa movimentação dos estudantes? Nós tínhamos a União, né, estudante USES, União Estadual de Secundários, de Estudantes Secundários de Sergipe, né? Então, havia isso, havia os colégios tinham seus grêmios estudantis. Aqui tinha o Grêmio Estudantil e o mais notável era o do Ateneu, que era o Grêmio Estudantil Clodomir Silva. Esse sim que congregava realmente essa militância. O Grêmio era o político e a Arcádia era a instituição literária dentro do Ateneu. Então havia esse contraponto. O Grêmio formado pela rapaziada da esquerda e a Arcádia da rapaziada da direita. Então sempre havia esse confronto, né? Então, nessa época, né, em que eu participei desse movimento, e era o presidente do Grêmio, o advogado Wellington Mangueira Marques, né? E tivemos assim a atuação na época eram os estudantes em prol das reformas de base, da reforma. As nossas bandeiras eram as reformas estatais. A gente apoiava o governo de João Goulart, seguia a vida política do país apoiando essas metas de João Goulart, que eram as reformas de base, que em Sergipe eram defendidas pelo governador Seixas Dória, que também a gente apoiava nesse campo, né? Então, a reforma estudantil era, assim, a primeira grande pedida nossa, né, para a modernização do ensino no Brasil, né? E essas reformas foram tidas como reformas comunistas e por isso houve o golpe militar de 1964 e nós fomos caçados, na verdade, até com a ameaça de não podermos mais estudar. Então, fomos expulsos do Colégio Ateneu, eu, o Wellington, Jackson Figueiredo, Mário Jorge Vieira, poeta Mário Jorge, e outros colegas. Como é que foi essa época, doutor? Seu pai não... Essa época foi muito difícil. Não, meu pai como ele era muito democrático, não é? E também ele tinha não vou dizer que ele era de esquerda, mas ele tinha, vamos admitir hoje, centro-esquerda, não é? Não apoiava a direita e não era militante da esquerda, certo? Mas ficava na dele. Mas ficava com esses resguardos, né? Com essas preocupações comigo, que na verdade foi, né? Mas o senhor nunca chegou a ser preso? Sim, todos nós, né? Todos nós que participávamos desse movimento fomos presos aí. Como é que foi isso, doutor? Veja só, eram situações bem interessantes. Por força dessa atividade que eu tinha, eu mantinha uma coluna na Gazeta de Sergipe. Eu tinha meus 17 para 18 anos, por aí. Já tinha, né? Eu havia sido convidado pelo jornalista José Rosa de Oliveira, né? e pelo jornalista que era o editor da Gazeta de Sergipe, né? Pascoal Mainá. Então o pai de Pascoal Mainá, o cinegrafista que atua muito na área de cinema, né? E aí contemplados pelo dono do jornal, que era Orlando Danta, né?
Você escrevia sobre o quê? Era uma coluna política, né? Que foi a primeira coluna de, vamos dizer, social política, quer dizer, de recortes. O que hoje Anselmo Góes escreve no Globo, eu escrevia na Gazeta em pequenas notas políticas, já que eu vivia no ambiente político e no ambiente social, no high society, quer dizer, tinha essa entrada da Gazeta de Sergipe por aí. Não era coluna social, não. A coluna social da época, quem assinava era o professor Olímpio Seixas, né? E eu fazia essa coluna política. E aí, isso também me levou a ser, bem jovem ainda, aí, com essa idade, eu acho que com 18 anos, a ser convidado pelo prefeito Godofredo Diniz para ser o secretário de governo. Então, eu passei a trabalhar bem jovem, era o secretário do gabinete do prefeito, era a pessoa que cuidava nesse tempo não havia essas departamentalizações de secretário disso, secretário daquilo, era uma espécie de secretário particular do prefeito que cuidava da agenda, que cuidava das representações do prefeito, que cuidava das comunicações. Né? Aí eu trabalhei com Alencar Filho, foi reitor da universidade, que era o responsável pela parte de relações públicas, de jornalismo em relações públicas, e na educação com o professor José Carlos de Souza, né? O pai do acadêmico Souza, daqui, né? O professor foi conselheiro do Tribunal de Contas. Então, personalidades da vida sergipana, com Ider Gurgel, que era secretário de saúde, né? Então, pessoas assim, bem destacadas, que o professor Ariovaldo Figueiredo, que era o secretário da Fazenda, eram pessoas de destaque da vida cultural de Sergipe que fizeram parte do gabinete de Godofredo Diniz. E eu estou inserido nesse momento. Aí vem o momento da prisão. No momento da prisão, fui advertido que ia ser preso. Olha, não vá trabalhar hoje para não ser preso na prefeitura. Então eu fiquei em casa esperando realmente que fossem. E foram, né? Levaram o senhor para onde? Era terceiro andar do quartel do 28BC. Esse pavilhão ficou repleto da turma da esquerda, não só de estudante, como militantes de sindicatos, não é? E professores, deputados, os deputados que iam sendo caçados, na proporção que iam sendo caçados, iam sendo levados para lá também. Quanto tempo o senhor ficou lá, doutor? 3 meses, mais ou menos. Esse período? Foi. Todo mundo quieto, tinha que ficar deitado sem fazer nada, lendo o que podia se ler, não é? Havia até críticas de que, na época, a gente tinha um livro que circulava entre o grupo, que era o livro de Stendhal, Vermelho e Preto. Aí a gente ficava com medo de que os militares vissem só o lado vermelho do livro, né? não pudessem ver o lado preto, porque aí ficaria pior a situação da gente. Então era um livro assim que os livros que circulavam para ter a gente ler, né? O que tinha acesso, o que era permitido de se ler. Mas chegou a ter tortura? Não. A tortura era a tortura moral, né? Tortura moral que ficava um cabo do exército lá na subida da escada com uma metralhadora apontada para todo mundo, né? Quer dizer, então aí era uma tortura moral. A gente sabia que aquela ali não podia atirar ou não podia atirar, né? Mas tinha essa tortura moral, e essa tortura moral de ser da pessoa ser presa, né? Presa, que antes de ir para esse pavilhão da prisão coletiva, se passava pela prisão do Corpo da Guarda, prisão, cadeia mesmo, com grade e com tudo, quer dizer, ficava no Corpo da Guarda, numa espécie de quarentena de 3 ou 4 dias, tal, e depois era levado para lá. E o inquérito, né, o questionamento do inquérito policial militar era o mais idiota possível, perguntava se Brizola
era comunista, se sabia, a gente nem sabia quem, não se tinha nem conhecimento com o Brizola para poder dizer que Brizola era comunista ou não. Questionavam muito o movimento de cultura popular, que eu integrava, e outros colegas também, aqueles mesmos colegas, participávamos desse movimento de cultura popular, o Centro de Cultura Popular da Secretaria da Educação, que era dirigido pela advogada, na época, estudante de Direito ainda, Zelita Corrêa, né? E esses foram fatores assim que marcaram muito a minha vida intelectual, tudo isso, né? Mas quando depois... o senhor foi solto, aí voltou para a escola? Não. O prefeito já foi exonerado, já não havia mais condição de voltar, de retorno, né? Aí vem o problema, porque dos que foram expulsos do Ateneu, 2 já estavam terminando o curso, porque nós fomos presos em abril, logo depois da 4 ou 5 de abril, por aí. Até hoje ninguém sabe se o movimento militar é de 31 de março ou é 1º de abril, que mais especificadamente é 1º de abril, mas eles preferiram dizer que era 31 de março, porque 1º de abril é o dia da mentira. Então era um movimento mentiroso, né? de redemocratização mentirosa. Então botaram para 31 de março. Mas aí as prisões aconteceram aí. Até 10 de abril estava todo mundo preso, né? E se ficou por esse período longo, né? Depois fomos sendo soltos para e passo. Retornamos para a escola. Retornamos para o Ateneu. Não, porque nós ainda não havíamos sido expulsos quando fomos presos. Certo? A expulsão vem depois, a expulsão vem em setembro. E imediatamente os que seriam os maiores prejudicados fomos nós, eu e Alceu Monteiro. Porque já estávamos no terceiro ano, concluindo, mês de setembro, a gente faltava poucas provas para realizar, né? E aí vem. Os outros eram do 2º ano, entraram com mandado de segurança, ficou naquela luta toda, mas antes disso, nós fomos lutar a matrícula, não é? em Salvador. Não é? Os amigos daqui, que tinham amigos lá, fizeram correspondências para que pudesse nos atender com a matrícula no Colégio Central da Bahia, né? Que é o colégio estadual daqui. Nós fomos, éramos bem recebidos, mas sem nenhuma solução, porque quando chegávamos nos finalmente queriam um atestado, que aí já tinha uma regra, um desses atos da ditadura, do governo, que exigia o atestado de bons antecedentes, certo? Então nós não tínhamos, eles não forneciam o atestado de bons antecedentes, então era mesmo que nada, não é? A gente diz, olha, a matrícula está pronta, isso aquilo era tudo chave, né? A matrícula está pronta, mas a matrícula está aí à disposição de vocês. É só me trazer o atestado de bons antecedentes. Então aquilo ali descartava logo a gente, porque nós não tínhamos esse atestado. Então, aí vem através de uma amiga que eu tinha aqui, nós fizemos uma ponte dessa amiga com uma outra lá em Recife, e que me conseguiu a matrícula na Escola Técnica de Comércio do Recife, na Praça 13 de Maio. Teve que morar lá. E fui morar lá. E eu, por hombridade moral, convidei. Aí eu disse, olha, eu vou querer, mas eu vou querer 2 vagas. Uma para mim e outra para Alceu Monteiro, porque ele está na mesma situação minha, né? Então aí eu levo o Alceu Monteiro também para lá. E nós concluímos. Aí, nós estudávamos o curso clássico e fomos diplomados como contabilistas, né? Quer dizer, aí é uma outra história.
Porque, na verdade, nós tínhamos, na época, quando a gente aderia ao movimento de esquerda, não é? Nós éramos orientados a serem os melhores alunos da classe, não é? Pelos próprios professores motivados da esquerda. Eles nos motivavam também para que nós pudéssemos estudar, para que nós pudéssemos ler. Então, as nossas notas eram as melhores que haviam. Agora, nós não tínhamos lá, aí foi feita aquela adaptação curricular, né? Nesse tempo não se falava em equivalência de disciplinas, que não existia essa terminologia. Era uma adaptação do programa de ensino, era programa de ensino, não era nem currículo, era programa. Aí, adaptação. Nessa parte assim de humanas, tudo legal, né? Mas tinha havia disciplinas aqui que a gente tinha cursado que não cursava lá, né? E essas coisas de comércio e aí nós nos dedicamos ao estudo. Os professores lá nos assediaram bem e teve inclusive eu não me lembro o nome dele, mas de filosofia, que aqui nós estudávamos sociologia. Nessa época se estudava sociologia no Ateneu, não se estudava filosofia. Filosofia parece que só veio depois, eles trocaram sociologia por filosofia. Mas aí o professor lá pegou um tratado de Jacques Maritain, de filosofia geral, e disse: olha, vocês estudem isso aqui, a prova final daqui é em novembro, vocês só me apareçam para fazer a prova. Aí realmente, e aí nós ficamos estudando, né? Nós estudávamos muito e ficamos estudando e nos capacitamos para essa prova e outras provas também. E passamos, né? Tivemos a felicidade com a aprovação. Antes do Natal a gente já estava voltando com o diploma, não é? Com o diploma. E chegamos aqui, Alceu se matriculou para línguas germânicas, que ele era ligado à língua inglesa, e eu fui fazer o vestibular de Direito na Universidade Federal. Não, eu já tinha, não é, alguma apreciação de pensar em defender esses princípios democráticos que a gente já vinha defendendo, não é? Quer dizer, eu acho que o caminho seria, né? Nesse tempo a gente não falava em direitos humanos, era princípios democráticos, né? Os direitos democráticos, o que estava previsto na Constituição. Porque até antes de 1988, esses princípios democráticos que se transformaram em direitos humanos, direitos à dignidade da pessoa humana, tudo isso era esperança. Estava lá na Constituição, mas não tinha nenhuma regulamentação. Estava lá, mas só passaram realmente a ser garantias a partir da Constituição de 88. Essa é uma realidade. Faculdade de Direito, na minha época, vou fazer 50 anos de formado agora em dezembro, nós estamos inclusive cuidando, os remanescentes da nossa turma, está cuidando de se fazer uma festa no dia 8 de dezembro, que foi o dia em que nós colamos grau, não é? Foi maravilhosa, porque no nosso tempo o curso era um curso seriado. Os luminares das ciências humanas de Sergipe estavam na Faculdade de Direito, né? Então as personalidades do magistério superior estavam realmente, né, nessa área de humanas, estavam na Faculdade de Direito. Professores então a formação cultural da gente era muito grande, né? Eu posso destacar sim por vários professores, né? Vários professores. Eu tenho Luiz Pereira de Melo, logo quando a gente chegava, era a introdução, o desembargador do Tribunal de Justiça, na época em atividade, né, professor de lá. Introdução à ciência do direito, porque então ele fazia realmente, era um professor que abria o leque
da ciência jurídica, do que estaria nos esperando, né, durante o curso. Então você tinha essa formação, né? No segundo ano nós tivemos a experiência de uma professora que tinha chegado recentemente da Sorbonne, com todos os títulos da Sorbonne, que era Jussara Leal, no campo do direito penal. Quer dizer, então, Jussara foi muito marcante também nessa época, e se inicia com outro que nos levava do segundo ano ao quinto ano, com toda a disciplina de direito civil, que era uma das personalidades inolvidáveis da vida sergipana, que era o professor Gonçalo Hollenberg Leite, né? Então, o professor Gonçalo Hollenberg Leite, que a gente já tinha conhecido como professor do Ateneu de História Geral, História das Civilizações no Ateneu, não é? Aí a gente vai encontrar Gonçalo na Faculdade de Direito. Falaram dele. Não é? Não, porque ele era o núcleo, né? O pensador. Né? O senhor continuou com o movimento estudantil? Não, no curso superior não. A experiência do secundário eu encerrei, não é? Porque aí eu pensei no curso superior, aí já vem a cabeça de meu pai, de que eu teria que me profissionalizar, né? Então não está partindo para uma luta insana, que era naquele momento, no momento em que eu entro no curso superior, era o tempo de chumbo mesmo da ditadura, quer dizer, então aí era para estudar, né? Essa foi a receita para estudar. Então, realmente foi. E aí eu vou encontrar o Silvério Leite Fontes, não é? Que é uma pessoa que também eu tenho uma relação de amizade, tinha uma relação de amizade muito grande pelas indicações, não é, teóricas que ele me conduziu, não só na faculdade, como depois na vida pública mesmo, e aqui na própria academia, né? José Amado Nascimento, outro professor, né? E vem mais adiante o professor Osman Ora Fontes, né? Arthur Oscar de Oliveira Deda, com direito de família, já no quinto ano, e o professor Garcia Moreno, que também era notável, era um médico que era professor de medicina legal. Nesse tempo a disciplina medicina legal era obrigatória no curso de Direito. Então, a minha formação no curso de Direito foi uma formação plena. Mesmo fundada a universidade, a Faculdade de Direito ficou em pé ainda por muitos anos como Faculdade de Direito, não é? Não vou dizer que estudando lá, né? A minha formatura é daí, e eu depois venho a ser professor do curso de Direito ainda aí na Rua da Frente, né? Por muitos anos ainda na Rua da Frente. Eu acho que se muda o curso de Direito, começa a ser mudado para lá na década de 80, 90, não é? Que ela foi paulatinamente mudando para lá, não é? Não houve, foi muito tardio a ida foi muito tardia a ida do departamento, quer dizer, a faculdade foi transformada em 2 departamentos, Departamento de Direito Público e Departamento de Direito Privado, para depois, em uma outra reforma universitária, aí ficar um só departamento, e aí já ir para o campus universitário. Quer dizer, essa é uma fase assim, né? Mas, no geral, o senhor gostou do curso? Do curso, sim, porque aí depois eu fiz concurso para o Departamento de Direito Público e fui lecionar inicialmente a disciplina Processo Civil. Logo que o senhor se formou? Uns 3 anos depois. Mas né? logo que o senhor se formou, o senhor foi advogado? Advogado, né? Eu fui advogar
Eu me formei em dezembro de 69 e em março de 70 eu estava recebendo a carteira da OAB. E aí eu já começo a advogar, porque aí eu já tinha me casado com Luzia, e Luzia já tinha se formado antes de mim, não é? E já começava com a advocacia. E aí nós passamos a advogar juntos. Luzia fez concurso para a para a Procuradoria do município de Aracaju e foi ser procuradora do município de Aracaju. E eu comecei na militância de advocacia geral, né? Advocacia na época que remunerava bem era advocacia trabalhista, como até hoje ainda, que ela também, a advocacia trabalhista, ela é rápida, solução do problema imediato, quer dizer, você não fica esperando 5, 6, 10 anos para ganhar a questão e depois receber seus honorários, não é? Tinha outra parte também que era advocacia, que é essa advocacia de todo estudante, todo recém-formado, que é apaixonante, que é a advocacia criminal, né? Essa tem esses fatores. E depois eu fui já pensando, já estava lecionando também desde 1970, eu já estava lecionando na rede estadual, né? Tinha feito o exame de suficiência do MEC e me capacitei para ingressar na rede estadual de ensino de literatura brasileira, não é? Eu ensinava literatura brasileira, depois passei a lecionar também organização social e política, né? Que foi uma disciplina introduzida pelos contrassenso da vida. O contrassenso, né? A ditadura criou OSPB e eu tinha sofrido da ditadura. Quer dizer, então aí vem essas coisas que são interessantes na vida das pessoas. Você estava advogando, dando aula e decidiu fazer o concurso para o Ministério Público? Não, aí eu entro no Ministério Público já como professor da Universidade Federal. O primeiro concurso que eu faço é para professor da Universidade Federal, em 1973. E aí eu passei 40 anos lecionando na Universidade Federal de Sergipe. Eu fiz concurso para a Universidade Federal de Sergipe e fui ministrar essas disciplinas de Direito Processual Civil, depois Direito Eleitoral. Foi criada uma cadeira de Direito Eleitoral e eu me candidatei a Direito Eleitoral. Você gostava de dar aula? Sempre eu gostei eu acho que foi uma das atividades minhas bem gratificantes, né? Porque quebra a inibição das pessoas, força você a estudar para poder dar uma boa aula e ter os seus conceitos. Você tem que também estar capacitado para isso, né? Passou 40 anos na universidade. Acompanhou muitas mudanças. Muda, né? Total. Todas as reformas, né? Todos os momentos da vida da Universidade de Sergipe, né? Da Universidade do Brasil e de sorte a Universidade de Sergipe. Daí, em 1978, em 77 foram abertos concursos de juiz federal, de juiz estadual e de juiz estadual. E eu me candidatei a juiz federal. Estudei, nada do concurso sair, porque nem publicar os editais eles publicaram. Eu comecei a estudar com o edital de um concurso anterior, né? Mas me preparei para isso. Nesse ínterim vem o concurso a abertura do concurso de juiz estadual, que também demorou a se realizar. E no entremeio vem o concurso do Ministério Público, em fevereiro de 1978. Né? Se realizou
esse concurso, e nesse concurso eu passo em segundo lugar. O primeiro lugar foi da doutora Eugênia Silva Ribeiro, e o segundo lugar fui eu que fui classificado em segundo lugar. E fui nomeado promotor de Porto da Folha. Mas continuei estudando naquela visão, aí já acomodado, eu já não estava mais pensando em ser juiz federal, porque nesse tempo o juiz federal era só nas capitais e começava sempre por essas capitais do norte, que você não sabia nem como chegar. Você não queria se mudar, né? Não queria me mudar, sair de minha casa, sair da minha família, da minha mãe, meu pai, meu sogro, minha sogra, quer dizer, o conjunto já estava acomodado aqui como promotor. Mas, mesmo com a equiparação do Ministério de Promotor com juiz, com salário, mas minha visão maior foi que realmente não, vou continuar estudando para ser juiz. Antes de falar do concurso para juiz estadual, o senhor ficou poucos meses como promotor? Promotor, 5 meses. Da Folha, 5 meses Mas só. Como é que foi esse período? Foi bom, não é? Quer dizer, foi uma atividade interessante. Era né? Porque muito longe. Muito longe para chegar. Não é para chegar, eu tive... fui promotor de um juiz, uma das figuras mais emblemáticas da magistratura sergipana, que é o doutor João Nauter Vieira de Andrade, né? Quer dizer, então eu fui promotor de João Nauter. João Nauter já era juiz titularizado em Laranjeiras, mas substituía Porto da Folha. E eu fui nomeado promotor, já que nesse tempo não havia o promotor substituto, já era promotor titular, né? de Porto da Folha. E assumi lá Porto da Folha com a experiência de João Nauter, né? O meu grande professor, não tem a menor dúvida que foi o meu grande professor, não só no Ministério Público, como na magistratura, o tempo em que nós convivemos assim, né? Quer dizer, que eu pude ver, eu tinha já a visão humana do direito através da advocacia e do magistério, mas aí isso comecei a botar realmente em prática com uma outra vertente do direito, com uma outra linha do direito, que foi o Ministério Público, né? Então, coisas que ainda não se fazia, né? O Ministério Público, as dificuldades que você não tinha na defesa desses interesses coletivos, a legislação não previa isso na época, não é? Da pobreza, das pessoas pobres e que não havia advogado, então, as pessoas pobres. Então, eu como promotor, eu procurei dar assim mais uma assistência jurídica àquelas pessoas pobres lá do sertão de Sergipe, lá de Porto da Folha, na solução dos problemas, porque não se tinha nem como ajuizar, não havia o terceiro elemento, que era o advogado para ajuizar as ações. Então eu sempre procurei resolver essas pendências com uma atividade mais administrativa, de orientação. Mesmo porque a movimentação processual, jurídica de processo, as pessoas não... Era muito pequena, comarca muito pequena, movimento, muito crime. A parte criminal, sim, essa é muito alta. A taxa de criminalidade na época no sertão era muito alta. Mas não deu tempo para eu esquentar o lugar, vamos dizer. E não é? O senhor continuou estudando para o concurso? O concurso de juiz, aí eu assumi em maio de 78 a promotoria, quando foi em julho o concurso de juiz, e nesse concurso eu passo em primeiro lugar. E sou nomeado para Nossa Senhora das Dores, porque havia uma tradição no judiciário sergipano de que quem passasse em primeiro lugar, nos 3 primeiros lugares, poderia escolher as comarcas mais próximas. Então, a minha grande preocupação era perder a universidade,
de ir para uma comarca longe, que não pudesse viajar diariamente, não é? Porque eu ganhava na época 3 vezes mais na universidade do que na magistratura. Você veja como a universidade pagava bem, como houve a redução salarial no ensino, não é? No ensino, a desvalorização do professor, não é? Porque na magistratura, a magistratura nós só viemos a ganhar bem na magistratura a partir da Constituição de 88. E aí os escolhedores, né? Por quê? Era a comarca mais próxima. Era mais próxima, porque então todo dia. As comarcas mais próximas na época eram Dores, Aquidabã, que foi Dr. Osório, que foi para Aquidabã, que ele passou, o Dr. Osório passou de segundo lugar, Aquidabã e Frei Paulo, salvo engano, a doutora Suzana. Foi para Frei Paulo. Eram as 3, porque as outras já eram mais distantes, não é? Quer dizer, Porto da Folha, já era uma comarca mais distante, lá para o sul, Cristinápolis, Itabaianinha, por aí, então não dava, eu não tinha como compatibilizar. Hoje talvez até desse, porque hoje as estradas são todas asfaltadas, mas na época era na base da pissarra. Você, para ir para Porto da Folha, por exemplo, você só tinha estrada asfaltada, por um lado até Aquidabã, e pelo outro lado até Nossa Senhora das Dores. Daí em diante era estrada de terra, de pissarra, de estrada de rodagem, né? Como é que foi o início dessa judicatura lá em Dores, doutor Anderson? Foi bem, Dores aí eu já tinha, né? Já tinha uma experiência que vinha da advocacia, aí comungada com o Ministério Público, não é? Aí já foi uma atividade mais... uma atividade melhor, né? Eu já comecei a estudar mais a parte, né? Eu era professor de Direito Processual e aí já aplicava realmente os meus ensinamentos à própria estrutura, não é? Quer dizer, houve a aplicação, que foi muito demorada, a aplicação do código, que tinha sido mudado em 73, mas ainda em 78, 79 era muito devagar. Mas nisso vem o impacto de um pacote da ditadura, a reforma do judiciário com a lei orgânica da magistratura. Isso aí mexeu muito a cabeça dos juízes e mexeu muito com a própria atividade jurisdicional. Quer dizer, mas foi uma coisa que a gente foi deglutindo e acomodando essas situações. A magistratura da época era uma magistratura tradicional, né? Uma magistratura humana, né? Ela era uma magistratura humanizada, né? Você realmente era o juiz que tinha às suas mãos a lei, a interpretação da lei, em muitas situações até de leis que ainda não tinham sido nem regulamentadas, como eu me lembro bem que a gente enfrentava situações, a lei do divórcio foi uma delas, porque a emenda constitucional é de julho, se eu não me engano, e a lei para regulamentar essa emenda constitucional só chega em dezembro. Então, nesse lapso temporal, as pessoas iam atrás do juiz, as pessoas que queriam se divorciar queriam uma solução e você não tinha. Quer dizer, então, foram dadas sentenças, né? Homologando, principalmente no campo consensual, homologando divórcios, não é? Porque havia uma corrente de juízes aqui em Sergipe, da qual eu me inseria, de que a extinção do casamento estava decretada pela Constituição a partir da emenda constitucional. Quer dizer, então, aí nós começamos a aplicar praticamente as mesmas regras que tinha da separação judicial para o divórcio, e isso o tribunal nunca reformou
essas decisões. Quer dizer, você tinha essas coisas que já ia, não é? Isso aí já era essa parte da humanização do judiciário. Você tem... Mas era muito fechado, o judiciário era muito fechado. Mas o povo no tinha... interior, Era, o juiz tinha mais contato com era a o população, povo, né? aqui também, o povo tinha medo do juiz. Certo? O povo tinha medo do juiz. O juiz era uma representação extraterrestre, vamos dizer, em certos e determinados lugares. Quer dizer, havia essa concepção. Então você tinha que ir chegando, não é? Você vivia a sociedade. Hoje as pessoas não conhecem o seu juiz. Hoje as pessoas, no interior, as pessoas não conhecem o juiz. O juiz chega hoje de carro, entra na garagem do fórum, despacha, entra na garagem do fórum e vem embora. Não tem esse contato com a sociedade. Não conhece nem... Tem muitos operadores do direito que não conhecem nem, não só o juiz, como delegados e promotores, que não conhecem, principalmente esses que vêm de fora e os daqui que vão para outros estados, depois dos concursos nacionais, que não conhecem as áreas de sua comarca, né? Eu tenho essas experiências, eu tenho visto muito nesse sentido. Itabaiana, na época nossa, eram 4 comarcas de promoção. Você era promovido para uma dessas 4 comarcas. Itabaiana, Propriá, Estância e Lagarto. Né? Antes de você chegar na capital, você teria que passar por uma dessas comarcas. Então era a ambição de todo juiz de chegar a uma comarca. Vagou a comarca, então você ia e se candidatava para ser promovido para ali. Quer dizer, então é o caso, né? Eu já vinha há 3 anos, né? E a regra é a da antiguidade e a do merecimento. Então eu era o juiz que mais julgava no interior do estado. Quer dizer, as minhas estatísticas eram as que, né? Porque eu aplicava a modernidade do processo nas minhas decisões, então eu acabava logo com o processo. Quer dizer, Você né? conseguiu a vaga. Aí eu me candidatei, né? No merecimento, né? Do merecimento, e o tribunal me classificou entre os 3 uma lista tríplice, que nessa época era do governador, era nomeação livre, nomeação do governador. A partir da lista tríplice era livre nomeação do governador. E eu fui escolhido pelo governador Augusto Franco, que era o governador da época, um dos últimos atos dele como governador. Eu fui nomeado. Como é que era a comarca de Itabaiana naquela época, doutor Anderson? Era um super juiz. Era um juiz só para a maior população do estado fora de Aracaju. Era Itabaiana. Eram 60 mil pessoas para um juiz, um delegado e 2 soldados. E não tinha a quantidade de assessores que tem hoje? Não tinha assessor. Não era quantidade, não havia assessor. Você era nomeado e era mandado para... Não tinha nem fórum, não havia nem fórum. Onde era você funcionava da prefeitura. Né? Como é que fazia para dar conta de tanto processo, doutor Anderson? Veja bem, trabalho. Eu mesmo mandava botar os processos mais urgentes na mesa. Um dia eu me dedicava, disse, olha, bota os processos aqui para poder... Então despachava, ficava ali. Tive, tanto em Dores como em Itabaiana, eu tive dois excelentes assessores, extraordinários assessores, se for levar por consideração disso. Eram os escrivães, o escrivão em Dores, Paulo Bonfim Menezes, que era um expert em máquina IBM, né, da telegrafia, era um homem que eu despachava hoje
quando eu chegava amanhã de manhã cedo, já estava tudo pronto para assinar, não é? As sentenças, os mandados, tudo. Ele cobria a noite para poder atender, quer dizer, então era uma criatura assim. E cá em Itabaiana, Maria Helena Silveira. Esses dois eu sempre que me consultam, que me questionam assim, que fazem perguntas sobre a minha atividade tanto em um lugar como em outro, eu destaco esses dois grandes funcionários que o judiciário teve, que eram escrivães, tabeliães, não é? E cumpriam assim exatamente as suas funções. Aí eu não tive dificuldades. E eles também eram escrivães eleitorais. Então eu não tive dificuldade nem no eleitoral, nem na parte civil, nem na parte criminal. Aí eu vi a grita dos meus colegas que não tinham essas facilidades em outros lugares, né? Requisitavam professores do município, professoras para poder auxiliarem nas atividades forenses, mas eu não. Eu trabalhei com o pessoal da própria justiça, da para-justiça, né? Porque eles não eram nem funcionários, na época eles não eram nem funcionários do judiciário, né? Não eram meio funcionários, era a metade de funcionário e a metade de privado, de situação privada. Quando você está no interior, quando você é juiz de primeira entrância, você vai querer ir para ser promovido para a segunda entrância. E quando você está lá, fica com os olhos voltados para a capital, para vir trabalhar na capital, né? Na sua cidade onde você mora, onde seus filhos estão estudando e sua vida, sua família está toda concentrada. Então era isso, eu passei 4 anos em Itabaiana, mas sempre voltado e foi uma época que não havia criação de varas, entendeu? Época do judiciário muito pobre, sem expansão. Você veja que foram criadas, desse tempo todo, foram criadas duas varas. A primeira de assistência judiciária lá no 18 do Forte e a segunda cá no Orlando Dantas. E Artêmio em Estância e eu em Itabaiana. Todos os dois com vontade de virem para Aracaju, né? A gente já tinha cumprido a nossa tarefa no interior, né? Já estava no tempo de vir para Aracaju. Mas aí vem as críticas dos próprios colegas, que na época houve uma retaliação às varas de assistência judiciária, que achavam que eram captis diminutos do juiz de vir ser juiz de justiça gratuita, né? Que tinha essa visão. Como é que você vai deixar de ser juiz de Itabaiana para vir ser juiz de justiça gratuita em Aracaju? Não, mas isso é não só o problema de formação, quer dizer, eu já vinha defendendo há muito tempo, desde quando eu entrei a coordenar o estágio profissional da Faculdade de Direito, do Departamento de Direito. Eu advogava a criação de varas de assistência judiciária. A criação da Defensoria Pública foi um dos marcos, né, que eu achei notável na administração do governador João Alves Filho, né, que foi o criador da Defensoria Pública, que deixa de ser assistência judiciária do Estado para ser a Defensoria Pública, quando nacionalmente estava sendo feita, né, a partir de uma lei federal de Sarney, do governo Sarney, que cria uma emenda constitucional que cria a Defensoria Pública como um dos órgãos de atividade do judiciário, no conjunto da justiça brasileira. E eu já vinha com isso. Eu digo, mas eu vou trabalhar num lugar justamente daqueles que eu
defendia defendia a necessidade do povo ter acesso à justiça, porque o povo não tinha acesso à justiça, né? A justiça era muito privatizada, muito cara, as pessoas não tinham. Então, foi uma novidade no judiciário naquela época. Porque você tinha só as mulheres pobres que eram abandonadas por seus maridos, né? E que deixavam os filhos. Ela só tinha um amparo do advogado da Legião Brasileira de Assistência, certo? Primeiramente foi aí. Depois, muitos anos depois, foi criada na Secretaria da Justiça, foi criado um órgão, um departamento de assistência judiciária. Então, pessoas advogados que passaram a ser contratados para dar assistência. E a Universidade Federal de Sergipe, que vem também quando o estágio de estudante passa a ser obrigatório, aí também a Defensoria Pública, a assistência judiciária da universidade também vem contribuir com isso aí, a ponto de que, quando eu era chefe de departamento da Universidade Federal de Sergipe, e a desembargadora Marilza, que também era professora de lá da Universidade Federal de Sergipe e era a presidente do Tribunal de Justiça do Estado, construiu um fórum dentro do campus da universidade. Quer dizer, então, é um projeto que veio, né, embrionariamente lá desde os anos de 75, 76 por aí, que se consolidou com a participação desses órgãos, né, Tribunal de Justiça, Universidade Federal de Sergipe, Estado de Sergipe, né, com a criação para poder amparar o povo pobre. Hoje você tem isso disseminado na cidade, né? São várias varas de assistência judiciária. O senhor gostou de vir então para Sim, né? Então, como era a divisão, né, da Avenida Barão de Maruim para lá, era a segunda vara de assistência judiciária. Da Avenida Barão de Maruim, do lado direito da Barão de Maruim para cá, era a primeira vara, que era administrada pelo desembargador. Mas as duas eram muito cheias, né? Lotadas, né? Lotadas. Mas eu lhe confesso que aí o projeto que foi iniciado, né, com o desembargador, que era o presidente do tribunal, Luiz Carlos Fontes de Alencar, e que veio a ser ministro do STJ, não é? Ele inseriu na estrutura, na criação da vara, ele inseriu um órgão de assistência social. Então, nós tínhamos um assistente social dentro do fórum que quebrava muito a vinda das questões, das ações, né? Porque havia muita situação de solução administrativa, que não necessitava se chegar, né? Fazia um filtro. Além do mais, eu aqui me considero bem referenciado nesse trabalho que eu executei, porque eu tive uma promotora que trabalhou comigo por muitos anos, Enide Santos de Oliveira, que trabalhou comigo nesse campo, e nós nos dividíamos fazendo acordos, que era vara de acordo, vara da fome, vamos dizer, vara da fome, né? Vara que se dividia a pobreza, briga de pobre com pobre, e que se conseguia contemplar, não é, uma conciliação entre eles, entre essas necessidades que eles passavam, né, na época, né? Hoje não, hoje está tudo bem diferente, não é? Na época, pessoas que lá do Mosqueiro vinham demandar aí o fórum, né, porque não tinham recursos para o Fórum Central, que é onde hoje é o Tribunal de Justiça. Não havia ainda o Gomercindo Bessa.
E o senhor ficou lá até se aposentar, em 1993? Me aposentar pelo seguinte, por que a aposentadoria? Aposentadoria porque você vê, nesses 15 anos que eu passei nessa judicatura, o judiciário não cresceu, né? Não havia nenhuma perspectiva. Era um tribunal com 10 desembargadores. Depois que eu saí, o tribunal passou a ser com 13 desembargadores e de lá para cá continua com 13 desembargadores. Quer dizer, então, o primeiro grau cresceu, mas o segundo grau não cresceu. Então, não tem perspectiva nenhuma das pessoas. As pessoas demoram, principalmente depois da lei da Bengala, né? Antes os desembargadores, os ministros desembargadores, os magistrados, na sua forma geral, se aposentavam aos 70 anos. Com a Bengala passaram a tirar mais esperanças de você chegar ao tribunal. Então, nesse momento, e além do mais, foi um momento assim de muito tumulto na vida brasileira, que foi no governo Collor, como nós estamos vivendo agora, né? Com medo do que vai acontecer, das mudanças da legislação que estão aí por vir, né? Na nossa época, na época da minha aposentadoria, aposentaram-se mais de 10 juízes de uma vez só, né? Todos com medo de perderem direitos. Eu sempre fui voltado ao estudo do patrimônio histórico e artístico de Sergipe, né? Antes de ser promotor, eu era o secretário-geral do Conselho Estadual de Educação. E essa matéria toda, cultural, passava nas minhas mãos. E eu me dediquei muito ao estudo do patrimônio histórico e artístico. E havia um amigo, que já falecido, que era o reitor da Universidade do Rio de Janeiro, que era muito meu amigo, escritor, né? Guilherme de Figueiredo. E ele me incentivava muito a escrever sobre o patrimônio histórico de Sergipe. E nessa época houve um governo, o presidente da República era o irmão dele, o presidente João Batista Figueiredo, que adotou uma coleção de álbuns de arte do patrimônio histórico nacional. Então nós temos livros de São Luís e Alcântara, Recife e Olinda, Tiradentes e Cerro Frio, quer dizer, então aí livros assim de localizados, e aí vem o livro de Sergipe del Rei. Ele aí me indicou para que eu escrevesse esse livro. É assim a porta de entrada. Foi publicado pela Companhia Editora Nacional, né? E depois eu publico, no dia que eu entrei aqui na academia, em 1981, eu publico Sergipe e seus monumentos, né? Aí também dentro dessa mesma linha. O tema do cangaço, eu fui fustigado a escrever a partir da minha rápida passagem em Porto da Folha. Eu me debrucei nos escritos antigos sobre Porto da Folha e sobre o cangaceirismo que abordou muito a região, e aí me dediquei a estudar o cangaceirismo e escrevi Cangaceiros, Coiteiros e Volantes, que é um romance ficcional, né? É uma ficção romanceada com base em história, né? No fato histórico e a parte ficcionada. Então ali. E o que ele tem de diferente do livro Cangaceiros? Não, porque aqui esse aí é didático, esse é científico. Esse é um livro científico onde eu mostro as causas do cangaço, os comportamentos dos cangaceiros. Eu faço a divisão entre o banditismo rural e o banditismo meio de vida, o banditismo social,
o banditismo rural e o banditismo meio de vida, quer dizer, então esse você tem uma classificação didática que as pessoas vão começar a ficar sabendo as causas desse movimento, que foi assim muito empolgante no começo do século XX. Outros livros do senhor tratam de questões históricas também, né? Governadores em 3 estados do Brasil. Um fala de Rosa Faria, outro de Carvalho Neto, outro de Clodomir Silva. Esses aí tem uma linha da maçonaria, não é? Que foi encomendada pela loja maçônica Cotinguiba para escrever sobre essas personalidades aí. Começa com Carvalho Neto, depois vem Clodomir Silva e Carlos Sattler, né? Agora eu estou preparando essa monografia de Marcos Ferreira de Jesus. Outro. Então é o próximo livro. O próximo, eu penso que sim, né? Mas está na frente, está no prelo já, um que está sem nome, mas é sobre a toponímia de Aracaju, as ruas de Aracaju, que eu escrevi por 4 anos no Jornal da Cidade, aos domingos, né? Sobre cada rua da cidade, a denominação, as denominações das ruas, né? Então, isso eu estou transformando num livro, né? E depois tem essa linha da maçonaria. Tem críticas a livros de arte, como é o de Leonardo Alencar, aí a pintura de Leonardo Alencar, a pintura de Rosa Faria também, né? E foram livros que eu publiquei. E entre outros de direito eleitoral, aí vários de direito eleitoral publicados, não só aqui como em editoras de São Paulo. Como é que é a rotina do senhor como escritor, doutor Anderson? O senhor gosta de escrever, sei lá, tem um horário específico? À noite, sempre à noite. Ler, já estou diminuindo a leitura à noite, né? A leitura à noite para poder não... E a escrita também à noite, né? De noite eu já estou mais devagar, mas eu leio muito à noite, né? Mas gosta de ficar até tarde escrevendo? Até tarde, até 1, 2 horas da manhã, por aí. Mais tranquilo? Eu escrevo para maior zoada aqui, sem problema. Eu me desligo totalmente quando eu estou escrevendo, estou lendo, eu me desligo. Está maior zoada, mas não tenho problema. Tem pessoas não, que se trancam mesmo para produzir. Mas eu tenho uma disciplina, né? Tenho uma disciplina e dentro dessa disciplina eu tenho feito esses trabalhos aí. Então isso tudo trouxe o senhor para a Academia Sergipana de Letras desde 1999, que o senhor é presidente, né? Presidente. Em 81 eu entrei como acadêmico. Na cadeira? De Coelho Campos, cadeira número 20, de Coelho Campos, sucedendo o sociólogo Jorge de Oliveira Neto. Aqui as reuniões nas segundas-feiras, né? Aqui, reunião segunda-feira, e sempre quando era convocado para representar a academia, para ministrar uma palestra, uma coisa assim, né? Agora, como acadêmico presidente, me cabe a organização estrutural da instituição. A sua representação em nível nacional e internacional. A academia hoje tem uma atividade muito grande, um leque de situações muito grande. A academia hoje já colabora com curso de pós-graduação de cultura sergipana, né? Quer dizer, então nós temos uma atividade extraordinária. A rotina da sessão das segundas-feiras, mas o expediente permanente. Aqui a correspondência é muito vária, mesmo com... E a atividade de escritor, a orientação de estudantes nas pesquisas dos nomes que muito influenciaram a vida educacional e cultural de Sergipe, isso aqui é permanente, não é? Então, essa tarefa de ser presidente da academia toma bastante tempo? Toma muito tempo, realmente, toma muito tempo, mas é gratificante, não é? Entendeu? É isso que eu ia perguntar, a importância da academia na sua vida. É muito importante, quer dizer, eu acho que veio preencher a minha vida desde quando eu estava assim,
em atividade profissional mais específica, né? Porque hoje eu faço uma advocacia setorizada, que hoje eu só trabalho com direito eleitoral. Aqui, muito pouco aqui em Sergipe, mas mais em tribunais federais, quer dizer, mais em Brasília. Eu trabalho com esse campo do direito. Desde quando você voltou a advogar? Eu voltei a advogar logo depois que me aposentei na magistratura, logo em 1993, por aí, logo continuei, não saí da linha, né? E hoje tenho mais, assim, atividade associativa dentro da Associação dos Magistrados, não é? Há uns 4 anos eu dirijo o Departamento de Aposentados e Pensionistas, não é? Nessa luta que nós estamos para recompor a vida de vencimentos, os proventos dos aposentados e das pensionistas, os subsídios, quer dizer, é uma luta que a gente tem e que permanentemente me leva a Brasília para defender esses direitos dos nossos aposentados aqui. O senhor está fazendo um trabalho em prol dos aposentados, mas, assim, pela rotina que o senhor tem, a aposentadoria está longe, né? Não tenho como aposentado, não, né? Porque tem tudo isso e ainda atividade na agropecuária, no interior, na Estância e em Arauá. Eu tenho propriedades rurais e que estou também permanentemente ligado a tudo isso. Como é que faz para dar conta de tanta coisa? Eu tenho, tudo isso é uma metodologia. Você tem que botar na cabeça e organizar a sua vida nesse sentido, né? De vez em quando você falha uma coisa ou outra, se esquece de um evento, aqui na academia mesmo, se eu não mandar para a secretária aqui agendar, anotar, que às vezes me convidam, vai ter um lançamento de livro, vai ter uma reunião disso e aquilo. Se eu não adotar, se eu não mandar imediatamente, eu às vezes perco, passo e não me lembro daquela solenidade. E aí como eu já adotei aqui do confrade, quando senti a minha ausência, poder, estando na solenidade, nunca deixar a academia de estar presente, né, no evento, né? Que isso é importante. Um verbo que está longe, então, né? Não tenho, né? Eu acho que vai demorar. Eu acho que o bom magistrado é esse ponto que é importante, não é? É o problema da humanização da justiça. A gente tem que voltar à humanização da justiça. Nós saímos muito desse campo, não é? Ficamos com a informática, né? Eu acho que a informática afastou o magistrado do povo, do seu jurisdicionado, né? Essa é uma verdade. Hoje a gente vê, não é, chegando no fórum, você não vê mais um juiz circulando nos corredores do fórum. Quer dizer, isso você já não tem mais, né? O juiz, por força do seu próprio afastamento, o juiz vai para o seu gabinete através de corredores internos, quer dizer, já não tem mais esse... Aí eu disse, não, mas aí o juiz vai se expor. Eu digo, mas vai se expor onde? No lugar de trabalho? E quando vai para um restaurante, quando vai para uma praia, quando está no shopping, não está se expondo também da mesma maneira, né? Quer dizer, então são coisas assim que eu acho que nós devemos voltar socialmente para trazer a justiça, né? Trazer a atividade jurisdicional mais social, né? Ela ficar mais social. Isso não quer dizer que a pessoa vai se corromper e de que a pessoa vai ser um mau juiz ou uma má juíza, não é? Quer dizer, não, eu acho que a gente tem que aplicar a lei com celeridade, mas também com a humanização desse próprio procedimento. Eu acho que nós chegaríamos a isso. E a tendência é essa, não é? A tendência, pelo que eu tenho visto, eu tenho participado muito dos congressos nacionais da magistratura, dos encontros nacionais e internacionais da magistratura. Agora mesmo venho de que foi realizado
em Foz do Iguaçu, o 7º ENAGE, Encontro Nacional de Juízes Estaduais, onde se procurou realmente dar uma melhorada nisso, né? Porque a temática lá é a do real e do ideal, certo? Você tem que trabalhar com essas duas vertentes, né? A da realidade e do que se idealiza para a execução desses princípios que nós vivemos hoje. Os princípios já foi um avanço extraordinário. Eu acho que nós já tivemos assim um avanço extraordinário na parte de atendimento ao povo, certo? Mesmo o juiz distante, mas atende, que é o problema da dignidade humana, não é? Quer dizer, a aplicação do preceito constitucional da dignidade humana. Eu, no meu ponto de vista, acho que cabe ao juiz de procurar um meio de atender um reclamo social, principalmente de uma pessoa pobre, que não esteja assim catalogado na lei. Não, o direito da pessoa tem que estar aqui catalogado na lei. Não, esse direito, se não está catalogado na lei, vai lá para o princípio da Constituição, que é o princípio da dignidade humana. A pessoa não tem documento nenhum, não tem nenhuma relação de documento, precisa de sua certidão de nascimento. Tem pessoas que não têm certidão de nascimento. Aí é o princípio da dignidade humana. A pessoa tem que ter para se demonstrar, não é, a sua vida, a pessoa tem que ter pelo menos o mínimo de documento que é a certidão de nascimento. A partir daí a pessoa vai adquirir os seus outros documentos, né? Mas tem gente ainda que no Brasil ainda tem pessoas que não têm a certidão de nascimento. Eu não sei como vivem. Tem pessoas que vivem sem documento. Não sei como. Mas, na realidade, nós ainda temos, não é? Mesmo com todas essas campanhas que o governo faz para criar essa parte documental das pessoas, mas ainda tem gente que está na sua grande ilusão, na sua grande ignorância. É muito importante, né? Principalmente os aposentados que quando são aposentados ficam esquecidos, né? Quer dizer, esse é um momento interessante que você possa trazer para as novas e as futuras gerações de magistrados esses seus depoimentos, essas suas experiências, né? Essa sua motivação, a representatividade de uma época, não é? O problema todo é uma época, porque o que eu estou dizendo hoje aqui, daqui a 30 anos é coisa obsoleta, não é? O que eu disse agora do início da minha carreira na magistratura é coisa do passado, não é? Então, mas eu acho que é bom para que se registre, não é? Para que se materialize nessas mídias modernas, não é? Essas visões, não é? Aqui nós estamos também, aqui na academia nós estamos também nesse processo de depoimentos dos acadêmicos para que fique guardado para as sociedades futuras.